Olá, eu me chamo Keliane, sou estudante do P1 de Biotecnologia, faço faculdade na UFPB, que é a Universidade Federal da Paraíba, e vou apresentar para vocês hoje as propriedades coligativas. Então, primeiramente, o que são propriedades coligativas? Elas são características das soluções que dependem apenas da concentração das partículas do soluto presentes no meio e não da sua natureza. Ou seja, são características que são capazes de ser mudadas no solvente com a colocação do soluto. Quais são essas propriedades? Elas são a tonoscopia, crioscopia, ebuloscopia e a osmose. Todas essas características elas são mudadas com a adição do soluto. Irei falar melhor de cada uma delas agora. Então, a tonoscopia, antes de tudo, temos que entender o conceito de pressão de vapor. A pressão de vapor é a pressão que o vapor de água exerce sobre a superfície de um líquido, ou seja, é basicamente a capacidade do solvente de gerar vapor. E com isso, a tonoscopia é a diminuição dessa pressão de vapor de um líquido por meio da adição de um soluto não volátil. Nessa imagem, podemos ver que no recipiente com água pura, as moléculas de água possuem determinada quantidade de vapor, porém, ao adicionar o soluto, que nesse caso é o açúcar, a quantidade de moléculas de água em vapor foi diminuída, ou seja, diminuindo a pressão do vapor. Agora, a crioscopia, ela é a diminuição de temperatura de congelamento do solvente por meio da adição de algum soluto não volátil. Nessa imagem, pode-se perceber que ao adicionar a quantidade de soluto à temperatura necessária para que ocorra o congelamento, vai diminuindo. Essa propriedade ela é bastante aplicada em locais que possuem inversos intensos, onde as situações normais, o líquido utilizado nos radiadores do carro, ele é congelado facilmente com o clima. E nisso, eles adicionam um solvente nesse líquido, que irá modificar a capacidade de congelamento dele, sendo capaz de aguentar o inverno sem congelar. Passando para a ebulioscopia, ela é o inverso da crioscopia. Ela é o aumento da temperatura de ebulição de água causado pela presença de um soluto não volátil. Como pode-se perceber pela imagem, ao adicionar o soluto na água, a temperatura de ebulição da água ela é alterada de 100 graus para mais de 100 graus. Esse fenômeno é fácil de se visualizar no dia a dia, ao adicionarmos, por exemplo, sal de cozinha em uma panela já fervendo, e a água para de evaporar por conta do ponto de ebulição da solução que foi modificada. E por último, temos a osmose, que é a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, que é através de membranas semipermeáveis, ou seja, ao aumentar a concentração do soluto em um meio, cria um gradiente de concentração que faz com que o solvente ele seja deslocado para outra região. A osmose é muito importante para os seres biológicos, atuando na regulação de íons das células, por exemplo. E essas foram as propriedades coligativas. Agora a gente vai falar das colóides. O que são colóides? Elas são soluções que, a olho nu, são vistas como misturas homogêneas, mas macroscopicamente
é visto que na verdade são misturas heterogêneas. Fica mais fácil de compreender dando um exemplo. No caso do sangue, ao ser visto microscopicamente, ele tem a aparência homogênea, mas na realidade ele é composto por várias substâncias que não se misturam entre si e possuem distâncias entre elas. Desculpa. As principais características das colóides elas são as fases da mistura, que elas não são distinguíveis facilmente, como no caso do sangue. O intervalo do tamanho das partículas é de 1 e 100 nanômetros. Presença de partículas dispersas e dispersantes. As dispersas são os solutos e as dispersantes os solventes. E elas não sedimentam de forma natural, como também não podem ser filtradas. Ela necessita de outro método de separação para se dissociar. Existem vários tipos de colóides que são divididos de acordo com o estado físico do dispersante e do disperso, como pode ser visto na tabela. Elas podem ser gel, quando o solvente é um sólido e o soluto um líquido. E pode ser uma emulsão quando ambos são líquidos. Pode ser espumas quando o solvente é um sólido ou líquido e o solvente é gasoso, entre outros. E a importância delas é que elas são utilizadas nos usos domésticos e por indústrias, pois elas têm a capacidade de transportar componentes em uma solução homogênea, facilitando o uso. Elas também estão presentes no corpo humano, como no caso do sangue, como foi falado anteriormente. E é isso, obrigada por assistir.